Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós queremos dar as boas-vindas também para você que está em casa, para que essa palavra venha te encorajar nesse dia. É muito bom, queridos, nós ouvirmos esse testemunho da Adri, porque nós acompanhamos essa família e há um bom tempo que nós orávamos e críamos que Deus estava fazendo algo novo na vida deles. Então, isso fala sobre empoderamento também. Por quê? Porque nós cremos que existe poder do alto disponível para as nossas vidas. Quantos creem nesse poder? Você crê, querido? Há poder para sarar a sua vida, amém? Há poder para sarar o seu casamento, amém? Há poder para restaurar, para renovar a sua fé, amém, queridos? Sabia disso? Eu quero fortalecer a sua fé nesse dia. Eu creio que por várias razões, às vezes, nós começamos e iniciamos a nossa caminhada de fé. E em alguns momentos nós acabamos desanimando ou até desistindo. Mas, querido, hoje nós queremos falar sobre algo que nós cremos e nós estamos fechando, sim, essas três características daquilo que nós cremos como house e nós cremos em empoderamento. E eu quero que você acompanhe na palavra do Senhor, na Bíblia, Mateus, capítulo 16, versículo 18. E ele fala algo que nós já lemos aqui, mas nós vamos continuar hoje, porque é sobre isso que nós vamos falar. Jesus está falando com Pedro aqui, ele fala: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Queridos, por muitas vezes nós lemos essa palavra e nós não entendemos por quê. Porque nesse momento aqui o contexto é de que Jesus estava assim, empoderando Pedro. Jesus estava falando para Pedro a respeito das obras que ele realizaria. Jesus estava falando que a igreja, ela iniciaria, ela seria fundamentada a partir daquela experiência que Pedro tinha tido naquele momento de reconhecer, através da revelação dos céus, de que Jesus era o Filho do Deus vivo. E essa experiência, essa revelação dos céus na vida dele, causou tamanho impacto na vida dele, que Jesus começa a falar, além disso, Pedro, e além disso, além de você ser essa pedra, além de você ser, sim, essa promessa, além de você ser, sim, esse marco aonde eu vou fazer algo, eu quero te dizer mais, Pedro. Tudo aquilo que você ligar aqui na terra, será ligado nos céus. Da mesma forma, o que você desligar aqui na terra, será desligado nos céus. Nós temos experimentado vários testemunhos de pessoas em situações onde elas perderam a sua esperança em determinada circunstância. Queridos, a Bíblia está falando aqui que esse empoderamento, o poder do alto a nós, disponível, ele está falando a respeito de uma autorização. Mas nessa manhã nós queremos esclarecer melhor para você, por quê? Porque muitos de nós acabam acreditando na ideia de que apenas algumas pessoas estão, sim, chegando ou tendo acesso a esse poder. Apenas algumas pessoas, sim, muitas vezes estão e elas podem ser empoderadas. Elas podem ter poder. Elas podem disponibilizar, ter na sua vida esse poder, experimentar esse poder. Ou você orar por uma pessoa, por exemplo, e ela ser curada. Quantos aqui já oraram com alguém? Quantos já tiveram a oportunidade de você orar com alguém, queridos? Levanta a sua mão. Como foi a sua experiência? O que você viu acontecer? Às vezes nós nos limitamos porque nós acreditamos, nós cremos na ideia errada de que apenas algumas pessoas, elas são dotadas de poder. Elas são autorizadas de poder. Quando na verdade, queridos, a Bíblia está falando aqui que a pessoa nascida de novo, que a pessoa que tem a revelação dos céus, que a pessoa que entendeu que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, essa pessoa está recebendo uma autorização, e essa autorização fala que ela pode ligar aqui na terra o que é ligado nos céus, amém, queridos? Então o que nós vamos fazer essa manhã? Eu sei que talvez você chegou aqui,
com situações das quais você não acredita. Eu não estou falando sobre o que a tua mente ou o que os seus pensamentos eles criaram. Eu não estou falando, querido, sobre o quanto a tua alma está cansada. Eu não estou falando sobre o quanto você ainda acredita em algumas mentiras que colaram em você. Eu estou falando sobre um poder disponível para você que crê que Jesus Cristo é Filho do Deus vivo. Quantos aqui creem que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo? Querido, então tem um poder disponível para você hoje. E você vai ligar aqui na terra e será ligado nos céus em nome de Jesus. Amém? É isso? Amém? É sobre isso que nós estamos falando nessa manhã. Então é interessante porque Pedro, quando ele teve essa revelação, quando ele recebeu essa palavra, ele não era um homem completamente transformado. Ele não era um homem que a gente vê logo, né, muitos anos depois, que ele prega para multidões se convertem, acontecem milagres. Pedro era um homem que vivia várias limitações, várias situações. Então, essa verdade, queridos, que Deus ele não está se baseando naquilo que nós já estamos prontos, preparados ou não. Mas Deus ele se move segundo a sua palavra. Então, quando nós entendemos isso, que Deus não se move por aquilo que eu estou sentindo, por aquilo que eu estou pensando, Deus não se move com as minhas limitações. Deus, queridos, Ele é soberano, Ele é grandioso e Ele tem a minha e a sua disposição um nível de autoridade. Ele confia a nós, queridos. Então, para a gente poder entender como que nós nos movemos em Deus, nós nos movemos por fé. E a fé está na palavra dEle. Então, de repente, na minha casa, no meu casamento, existem ainda situações que eu preciso crescer. Existem situações que eu preciso avançar, que eu preciso melhorar, áreas que eu preciso ser transformado. Mas a palavra de Deus, ela não se limita a nós. Então, o que Pedro, ele entendeu e ele teve essa revelação da parte de Deus, isso mudou tudo na vida dele. Ele foi empoderado e essa chave que ligava ou que desligava. E a minha e a sua disposição tem essa chave de autoridade, sabe? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela cria o que não existe. Então, se você está olhando para a sua vida e está falando, mas para eu viver esse empoderamento, essa autoridade está faltando. Às vezes a gente tem uma lista do que nos falta. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela cria o que não existe. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela transforma. Então, nessa manhã, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele quer nos despertar. Nessa manhã eu iniciei o culto com uma palavra que falava a respeito de nós termos um lugar. E há um lugar em Deus para você. Há um lugar para você se mover em Deus. Há um lugar para você se mover com autoridade. Existem chaves que Ele está entregando. Ele entregou nas nossas mãos. E cabe a nós, o que nós vamos fazer com essas chaves? Eu vou usar essas chaves e eu vou abrir portas na minha vida ou eu vou deixar essas chaves guardadas? Queridos, o Senhor está entregando, não importa se de repente hoje você está conhecendo Jesus, mas se você entende essa verdade, quem você é nele, portas vão se abrir. Há algo que vai acontecer sobrenatural Aleluia. Na sua vida. É interessante algo, queridos. Se você olhar esse capítulo inteiro, você vai perceber algo. Capítulo Mateus, capítulo 16. Ele está falando sobre algo que nós vamos aqui aprender sobre a forma como a igreja começou, a forma como Jesus sonhou, aquilo que ele direcionou para a igreja. Mas você vai perceber, além de toda essa questão que tem a ver com Jesus e Deus e o sonho de Deus, também mostra as características de um ser humano, de Pedro. Você vai olhar aqui, você vai perceber que Pedro teve uma revelação dos céus e isso o faz se tornar, sim, ser exposto àquela direção e àquela revelação que Jesus traz sobre a sua vida. Mas mais do que isso, mostra também a vulnerabilidade de Pedro. Se você continua a ler esse capítulo, você vai perceber que na continuação, Jesus começa a se revelar, e agora que ele está falando que ele era filho do Deus vivo e sob a sua missão, ele começa a falar que a ele caberia a missão
de entregar a sua vida. A ele caberia a missão de morrer na cruz. A ele caberia a missão de fazer e cumprir a obra e aquilo que Deus, o Pai, tinha determinado para ele na sua total plenitude. E nesse mesmo momento, e nesse mesmo capítulo, é por isso que eu amo a Bíblia, porque ela mostra esse momento de revelação, esse momento aqui, como se fosse um cerimonial, aí, da entrada, do início de Pedro no ministério, desse começo maravilhoso, desse momento glamuroso para Pedro, desse momento aonde, quem sabe, Pedro olhou para os seus outros irmãos falando, viu? Eu já sabia disso aí que Jesus está falando. Olha, eu já acreditava em mim mesmo, eu sabia que eu era esse homem com tal revelação. Mas logo depois, Pedro, sabe o que ele faz? Ele vai lá e ele fala, Senhor, não, o Senhor não vai morrer na cruz. O Senhor não pode morrer na cruz. Ele começa, queridos, a falar contrariamente àquilo que Jesus estava falando a respeito da sua obra, a ponto de Jesus repreender Satanás na vida de Pedro. Então você começa a perceber, queridos, algo muito interessante em tudo isso. Que a Bíblia está nos mostrando aqui que nós podemos sim, nós somos empoderados. E se você ainda não está experimentando, querido, isso não tem a ver com a sua performance. Isso tem a ver com o que você crê, com o que você alimenta na sua vida. Eu creio que a maioria de nós tem alimentado apenas um lado negativo das suas atitudes. Por exemplo, queridos, isso aí é muito fácil nós percebermos em tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós estamos aqui, nós estamos expostos. Quando pessoas sobem aqui, por exemplo, para orar, o Maicon estava orando aqui, falando a respeito da vida dele. No início tem uma pessoa que faz a oração inicial e também está ali se expondo. Enfim, a maioria das pessoas que se expõem, a maioria das pessoas que, por exemplo, são servos, são líderes, são facilitadores, enfim, a maioria dessas pessoas que elas se colocam sobre o holofote, elas são pessoas que nós temos uma característica interessante, veja bem como é que nós funcionamos. Nós começamos a fazer uma avaliação que é mais ou menos o seguinte: se aquilo que ela está falando tem a ver com aquilo que ela vive. E não sei se vocês notaram, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você vai ter capacidade de avaliar se aquilo que ela está falando tem a ver com aquilo que ela vive. E é isso que nos impede, muitas vezes, queridos, de enxergar realmente aquilo que Jesus está falando nessa palavra. Por quê? Porque se você for perceber, Jesus está falando a respeito de uma revelação que ele tinha tido dos céus, a respeito de Pedro. Mesmo esse homem tendo que ser, logo depois, repreendido por não ter compreendido na exatidão o que Jesus realmente queria realizar. Então, o que nos faz perceber isso aí, queridos? Todos nós precisamos nos expor. Porque, na verdade, você nunca vai estar preparado, na medida que você espera estar preparado, para estar em algum lugar. E o que mais nós temos facilidade de fazer, quando nós olhamos uma pessoa sobre holofotes, é avaliar a vida dela. Porque isso está baseado em uma mentalidade. E eu quero te fazer entender nesta manhã que essa mentalidade, na verdade, é ela que tem te impedido de ser empoderado. Porque essa mentalidade, ela sustenta em você que você precisa estar tudo bem. Tudo tem que estar 100% na sua vida. Aí sim vai vir poder do alto sobre a sua vida. Então, querido, eu quero te trazer uma noção muito clara de que isso, você não está errado teologicamente, só que a sua teologia ainda é do Velho Testamento. A sua teologia ainda está sustentada sobre aquilo que foi construído no Antigo Testamento, que Deus queria ensinar algo. Ele queria dar, sim, autoridade para os homens, mas ele queria fazê-los entender que para ter essa autoridade eles precisariam de salvação, eles precisariam de um Salvador, e Jesus veio para nos resgatar. Quantos foram resgatados aqui, amém, queridos? Mas você foi resgatado para algo. Você foi salvo para algo.
Você foi trazido, você foi redimido para algo. Queridos, e sabe aonde que nós erramos? Sabe aonde que nós nos perdemos? Sabe aonde que nós não entendemos? Sabe aonde que nós ficamos muitas vezes confusos e acabamos por não entender essa verdade? É quando nós acreditamos na ideia de que só vamos ser realmente ou plenamente empoderados, ter poder disponível para realizar, ter as chaves. Você acredita na ideia, querido, que você só vai ter a chave quando a sua vida estiver tudo bem. E eu vou te falar, querido, que isso não é base do Evangelho do Novo Testamento. Nós cremos na Bíblia como um todo. Mas a Bíblia no Novo Testamento fala que o Senhor Jesus andou com pessoas imperfeitas e empoderou essas pessoas e acreditou na vida delas até que elas pudessem crescer e se tornar mais parecidas com Ele. Você crê nisso, querido? Se você não crê nisso, eu quero te dizer que o tempo vai passar, que você vai chegar diante da glória do Senhor naquele dia. E o Senhor vai te perguntar o porquê você não fez. E você vai dar todas as respostas plausíveis. Você vai falar sobre tudo aquilo que você esperava ter colocado em ordem na sua vida, resolvido na sua vida. E o Senhor vai te trazer uma notícia que continua sendo a notícia da nova aliança, de que Ele morreu naquela cruz, querido, para estar com você todos os dias e te dar verdadeira sustentação, para que você, baseado nele, fizesse a obra de Deus pela fé, crendo que no caminho você vai ser transformado e o melhor que tem dentro de você vai aparecer. O melhor. Queridos, ninguém está pronto. Ninguém. E todos nós precisamos entender que poder, ser empoderado, ser usado por Deus, ter disponível essa possibilidade maravilhosa, ela tem a ver com aquilo que Deus desenhou e designou para as nossas vidas. Tem uma pergunta aí que a Adri vai fazer para você. E agora, por que muitos não se sentem empoderados? Porque muitos de nós, muitas vezes, nos sentimos intimidados, talvez, ou nos sentimos limitados diante das situações. Porque a gente não se sente com poder e autoridade, seja para nossa própria vida, começar por nós, a lidar conosco mesmo. Eu creio que todos nós, em níveis, em momentos, nós passamos por situações que a gente se sente triste, abatido, cansado, desanimado, mas isso não é isso que nos move, não é isso que nos governa, não é isso que nos conduz. Então, queridos, quando nós olhamos para nós e você poder perguntar para você mesmo, por que eu não me sinto empoderado? Quando eu olho para a minha vida, por que eu não me sinto com autoridade para vencer situações que começam no meu interior? Porque eu não me sinto autorizado a tocar pessoas? Porque eu não me sinto empoderado a vencer os meus pecados, as minhas limitações? Mas porque eu não me sinto empoderado para ser um instrumento de Deus na vida de pessoas, sabendo que Deus colocou em nós habilidades, capacidades, Deus colocou em nós condições, Deus nos deu dons, Ele nos dá essas chaves, mas por que eu olho para mim e eu não consigo viver isso? Quando nós olhamos para a palavra e quando nós olhamos, por exemplo, para algumas parábolas, alguns momentos de Jesus e até histórias da Bíblia que você percebe a forma de Deus trabalhar com os seus filhos, você percebe algo e eu percebo também na minha própria vida. Por exemplo, eu tive várias oportunidades desde o início para servir a Deus, desde o começo, para ser empoderado, para sentir, tão logo eu comecei na igreja, a perceber que realmente eu poderia fazer algo. Eu estava sendo fortalecido nisso, mas eu lembro muitas vezes a forma como algumas pessoas lidaram comigo nessa época. Desde semana passada a gente está falando sobre alguns anos atrás da nossa vida, e tudo aquilo que nós estamos falando aqui tem a ver com isso. Nós estamos falando daquilo que a nossa vida diz também. E eu lembro, queridos, momentos onde o pastor Luciano, por exemplo, passava em casa,
E ele passava em casa ali pelas 18 horas, 18h30, e ele não me avisava antes, porque naquela época não tinha celular, WhatsApp, para avisar, ó, hoje você vai em tal lugar comigo, né? E simplesmente ele passava lá em casa e falava, ó, temos uma missão hoje. Eu nem sabia qual era a missão, só que em determinado momento, no caminho, ele começava a me falar tudo aquilo que eu faria naquela noite, inclusive que a palavra estava sobre a minha responsabilidade. Queridos, quantas vezes eu fui pego de surpresa com relação a isso? Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos na ideia o seguinte, sempre você não está preparado. Não é assim? Alguém fala para você, ó, eu quero que você faça isso, fulano. Você pensa assim, mas eu não estou preparado. Queridos, e eu fui criado meio que na fogueira, entendeu? Nessa situação de ser lançado em situações nas quais eu não estava preparado naquele momento. E na verdade o que acontecia? Por acreditar naquela pessoa que estava falando, não, vai lá que eu te dou sustento. Vai lá que eu vou orar por você. Vai lá porque eu acredito em você. Então, querido, o que fez diferença na minha história, de certa forma, olhando para essas pessoas que fizeram isso comigo, Luciano, Luiz, o próprio pastor Harold, de certa forma, eu, em alguns momentos, não acreditar em mim. Eu não via a possibilidade, mas eles olhavam para mim, eles falavam, não, é possível, vai lá que Deus está com você. Queridos, isso para mim foi muito importante no que diz respeito a ser empoderado e acreditar que mesmo sem experiência, eu podia dispor de algo que é dos céus para transmitir para outras pessoas. Eu tenho algumas colocações importantes e a Adri daí vai explicar. Mas pessoal, vejam bem, nós lemos a parábola do filho pródigo, muitas vezes nós conhecemos ela de cor e salteado, ok? Nós conhecemos essa parábola. Só que veja como é que é a nossa mentalidade. Por exemplo, a parábola do filho pródigo fala de um filho que aprontou, ele foi irresponsável, a Bíblia fala claramente a respeito disso. Ele é o filho mais novo, é o nenê da casa, é o mais folgado, é o que vai lá, gasta e depois volta já bem de boa. O irmão mais velho não entende isso, e essa é a mentalidade que eu creio que muitos de nós temos, a mentalidade do irmão mais velho, do irmão baseado em performance, do irmão baseado naquilo que eu faço, eu tenho, né? Eu fiz, por isso eu tenho direito a isso, entendeu? Era mais ou menos essa mentalidade do filho mais velho, mas o mais novo chega e ele recebe uma festa. E o mais velho não entende isso, porque na verdade a mentalidade dele dizia o quê? Ele não merece a festa, ok. Ele não merece esse lugar, ele não merece essa posição, ele não merece estar aqui, ele não merece estar aqui sobre o holofote, ele não merece. Essa é a mentalidade do irmão mais velho. E aí, queridos, o irmão mais novo chega, tinha aprontado, é recebido com amor pelo pai, o pai abraça ele, dá acesso a ele, aí nós vemos acessibilidade. O pai traz ele para dentro de casa, manda matar o novilho que tinha sido cevado. E mais do que isso, começa a fazer algo ali, queridos, que eu acho maravilhoso. Troca as vestes dele, isso fala sobre o quê? Ele coloca uma nova identidade naquele filho, trocando as vestes dele, mas ele dá um anel para ele, queridos. É esse anel que pega. Porque quando fala de veste, fala assim, não, mas ele chegou na casa, então precisava realmente tirar toda aquela sujeira, aquela roupa velha. Sabe, queridos, os nossos conceitos religiosos. Precisava ele ser uma pessoa digna, ele precisava se tornar uma pessoa aceitável. Então tinha que tirar aquela roupa que não tinha nada a ver com ele. Ok, até aí bate com os nossos conceitos religiosos. Não, mas tem que colocar uma sandália nos pés, ótimo. Tem que colocar uma sandália nos pés, por quê? Porque isso discerne filho de escravo, ok, muito bom. Ele é filho, ok. Mas ainda fica a questão, ele é um filho que precisa voltar ao trabalho, igual o mais velho está. Nesse comparativo de performance e desempenho. Mas, queridos, não foi só isso que aconteceu. Esse rapaz, ele recebe um anel. E esse anel era autorização para negociar, era autorização para sair em nome do pai, em nome da família, e realizar negócios diante dos anciãos da época, diante das pessoas que eram dotadas de poder e autoridade para negociar. Esse anel autorizava ele. Veja bem, queridos, eu vou te falar algo. Na compreensão que a maioria de nós tem e a forma como nós lidamos com algumas situações da nossa vida, quem sabe nós trocaríamos as vestes
mas nós não daríamos o anel. Você esperaria para dar o anel, tenho certeza disso, queridos, porque nós os conhecemos, nós sabemos o que foi construído em nós em todo esse tempo. E nós percebemos isso, queridos, só que não fecha. Quando eu olho para Jesus falando da parábola do filho pródigo, segundo esse entendimento de transmitir de uma forma completa aquilo que um pai transmite para o filho, sem ele ter as condições necessárias para dar conta, quem sabe, de tamanha responsabilidade. Aliás, ele tinha acabado de sair de uma situação muito vergonhosa para aquela família, e ele já recebe roupa nova, sapato nos pés, mas principalmente é empoderado novamente para responder por aquela família. Queridos, isso é revolucionário. Vocês estão entendendo? Isso é revolucionário dentro do conceito que nós criamos. Eu vou falar para vocês, eu não estava preparado quando, quem sabe, o pastor Luciano passava lá em casa para me levar assim, hoje, daqui a exatamente 45 minutos, é você quem prega. Eu não estava preparado. Mas o que me fortaleceu foi aquela palavra de direcionamento, de encorajamento e também de empoderamento. Assim que eu fui criado, assim que eu fui lançado, a maioria de vocês, eu converso com pessoas que elas perguntam, pastor, aonde começou a sua vocação? Como se a nossa vocação, ela começasse assim, da forma como foi para alguns homens. Paulo teve uma visão de Jesus, ele caiu do cavalo. Pedro teve uma visão dos céus. Elias foi arrebatado. Quantos homens de Deus? Moisés, ele teve uma visão celestial no meio do deserto. Mas, queridos, a verdade é que muitos de nós fica justificando e protelando aquilo que já é uma realidade, uma verdade das nossas vidas, baseado em algo ainda que você não está bom o suficiente, que você ainda não é santo o suficiente, em que você ainda não está preparado o suficiente, quando na verdade a palavra do Senhor está falando que Jesus, ele dá as chaves do reino para um Pedro inconstante, vulnerável, sanguíneo, com dificuldades debilitantes. E é isso que me pega, queridos. Ele, depois que Pedro nega, ele fala, Pedro, se me ama, apacenta as minhas ovelhas. Que é isso, queridos? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Será que é esse evangelho, ou nós lemos essas palavras e nós continuamos ainda vivendo uma palavra, uma regra, um entendimento de que nós só vamos começar a fazer algo verdadeiramente, nós só iremos ser empoderados realmente quando nós criamos, na verdade, uma utopia em nós, que um dia vai acontecer algo e você vai ser transformado num domingo, em um culto, e naquele dia nunca mais você vai fazer nada de errado. Eu acho que alguns de nós pensam nisso. Na verdade, Jesus empoderou homens na condição que eles estavam, sem conseguirem dar nada em troca. Mas no caminho, no processo, Jesus foi trabalhando o caráter daqueles homens. Entendam o que eu estou falando. Eu não estou falando que nós seremos empoderados para ficar do jeito que nós somos. Eu estou falando que você já foi empoderado, mas que você fica muitas vezes querendo resolver algo que Jesus já falou para você. Calma, no caminho nós já vamos resolver isso aí, então somente me siga. Queridos, olha as pedras de Davi. 5 pedras para ele derrubar Golias. Vocês estão entendendo? Quando nós olhamos para Davi e a forma como o irmão de Davi trata ele, ele fala assim, viu, Davi, o que você está fazendo aqui? O que você veio nos incomodar aqui, Davi? Você está entendendo, queridos? Essa é a mentalidade, muitas vezes, que existe, onde nós olhamos para jovens, adolescentes, nós olhamos, quem sabe, para nós mesmos, ou da forma como nos trataram, e nós queremos criar a mesma regra que nós fomos criados, do mesmo jeito. E isso, queridos, na verdade, não tem nada a ver com o que Jesus
fez. Eu vou dar mais um testemunho depois, eu vou deixar a Adri continuar. Queridos, quando nós olhamos assim para a história de Davi, né? Davi é alguém assim que ministra demais o meu coração, porque Davi, ele tinha todas as situações contrárias. Ele chegou ali, os seus irmãos não o queriam, não falaram o que você está fazendo aqui. Davi também chegou diante do Saul, aquele homem que não acreditava nele, e Saul queria vestir Davi com a sua armadura. Saul queria dizer assim, olha Davi, você é um menino inexperiente e você precisa ir para essa batalha com aquilo que é meu, com aquilo que eu tenho. Queridos, e muitas vezes, né, quando nós falamos em empoderamento, em eu viver a minha identidade, em eu viver aquilo que Deus tem para mim, é a gente ter essa revelação. Eu vou ter e vou viver aquilo que Deus separou para a minha vida. Eu não vou estar vivendo baseado na experiência, no testemunho de outra pessoa. Então eu lembro que quando eu cheguei na igreja, adolescente, e eu fui vivendo um processo assim da parte de Deus na minha vida, eu não acreditava mais em mim. Eu cheguei ali com vários conflitos, eu cheguei ali com uma realidade muito difícil e tudo que se passava na minha mente, como eu já compartilhei, era desistir da minha vida. Então, era muito fácil, muitas vezes, olhar para as pessoas e gerar expectativa a partir das pessoas, ou me comparar com as pessoas. E quando a gente não entende e a gente não compreende aquilo que Deus tem para nós, e a gente vai querer servir a Deus, eu vou querer servir a Deus como eu vejo outras pessoas servindo. Eu vou querer realizar achando que eu preciso fazer o que os outros fazem. Queridos, quando nós entramos nisso, não somos nós. Mas Davi, o que ele entendeu? Eu não preciso colocar o que é de outra pessoa. Eu não preciso me vestir com o que é de outro. Eu tenho aquilo que é propriamente meu, que Deus me deu. Então eu tenho uma identidade, eu tenho uma autoridade, eu tenho uma liberdade e eu vou vencer. Então Davi, ele simplesmente tirou toda aquela armadura, aquilo que ele não podia nem andar, e ele foi lá e pegou as 5 pedrinhas no riacho. E foi aquilo que ele venceu. Por quê? Porque ele já tinha uma história com essas pedras. Porque no dia a dia, na rotina dele, ele já estava lá defendendo as ovelhas, ele já estava lá defendendo o território que ele era responsável de uma maneira. Queridos, e o que isso tem a ver comigo e com você? Isso tem a ver comigo e com você no sentido que aquilo que nós já vivemos da parte de Deus, aquilo que você já está entendendo na sua realidade, aquilo que Deus está trabalhando no seu coração, a obra que Deus já está realizando na sua vida, é isso que dá autoridade para você. Eu lembro que a primeira vez, queridos, o primeiro casal que nós atendemos, nós cuidávamos, nós na época não éramos pastores ainda, a gente liderava adolescentes e era muito tranquilo liderar adolescentes. Mas de repente chegou um casal que eles já tinham vários anos de casamento, eles já chegaram numa situação assim de separação, onde o marido estava saindo de casa e nós éramos líderes das filhas deles. E nós começamos assim a acompanhar, a abrir o nosso coração, mas a primeira coisa que eu sentei com aquela esposa e falei, querida, eu tenho muito menos tempo de casamento que você. Eu nunca passei por essa situação que você está vivendo no seu casamento, mas eu tenho algo para falar com você. Eu estou aqui para a gente orar juntas e para a gente buscar isso em Deus. E eu lembro que uma vez por semana a gente orava e jejuava juntos e passava um tempo orando juntos na igreja. E houve um milagre naquela família, mas eu comecei a entender, não é sobre mim. É sobre aquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus. É sobre aquilo que eu tenho recebido no meu dia a dia da parte de Deus. Então, querido, ser empoderado está falando daquilo que você já está recebendo de Deus. Já está sobre você. Você já está vivendo isso. Só que às vezes a gente não consegue entender. Deus quer me levar a uma outra dimensão.
Deus quer me levar a um outro momento. Deus não quer que fique apenas para mim. Deus quer que eu reparta, que eu toque pessoas. E talvez você não vai ter mesmo as respostas para as pessoas. E não tem nenhum problema com isso. Mas o que nós temos que nós podemos repartir, o que nós temos que nós podemos sim ser autorizados e vidas são transformadas. Nós temos uma experiência com Jesus. Nós temos uma vida com Deus. Nós temos uma palavra da parte dele sobre as nossas vidas. Querido, isso é muito precioso. E eu falo para você, isso é tudo que nós precisamos. Sabe, eu tenho conversado, né, tantas vezes com mulheres. E eu entendo assim que muitas vezes as pessoas elas não estão querendo uma resposta. Apesar de que nós oramos juntos, sim, para que milagres e transformações aconteçam. Mas às vezes naquele momento a pessoa ela não quer simplesmente uma resposta. Mas ela quer saber o quê? Existe um caminho em Deus. Existe um lugar em Deus que eu posso vencer. Então eu creio assim que Deus quer nos levar a entender isso. Aquilo que você já tem da parte dele, transmita. Aquilo que você já tem recebido, toque outros, reparta com outros, edifique a vida de alguém. Porque, queridos, Deus vai se mover dessa forma simples, sabe? Não é descomplicado, é simples, é como Davi, todo equipado, com uma espada que ele não podia carregar porque era muito pesada, com uma roupa que era toda pesada que ele não podia sair do lugar. Querido, e aquilo que ele tinha era simples, mas era o que trouxe o milagre, a vitória, o que mudou a história de um povo. Então aquilo que você tem, às vezes que você olha, mas é tão simples. Parece que é tão pouco aquilo que eu tenho. Querido, é isso que vai transformar a história, a vida e o coração de alguém. Eu lembro quando eu estava numa fase de 9, 10 anos, e para quem é menino, rapaz, homem, vocês sabem que todos nós nos identificamos com algo nessa idade, né? Homens, meninos principalmente, claro, meninas também, com certeza, mas para mim, na minha experiência, eu lembro que nessa época nós jogávamos bastante futebol na escola, tínhamos times de futebol, e eu sempre tentava me adequar, enfim, entrar num time. Eu não sei quantos aqui, né, já tiveram essa experiência, até as mulheres, quem sabe, no time de vôlei, futebol, quem sabe até, basquete, enfim, algum esporte. Você tentou fazer parte do time e você, né, tem um negócio nos times de futebol lá, quando nós éramos crianças, que era muito interessante. Não sei se vocês lembram, mas tinha aquele momento de escolher os jogadores. Lembram disso? Quem já jogou aqui? De escolher. Quem já passou pela situação que eu passei? Começava a escolher todo mundo. Eu quero fulano. Eu quero lá também, entendeu? Cada um era escolhido. Aí ficava por último a turma que só vinha para, né, dar um suporte, né, o time da retaguarda, né? Queridos, eu sempre era dessa turma, entendeu? Para completar o time, entendeu? Então eu era dessa turma de completar o time. Mas eu comecei a acreditar nesse negócio, eu falei, não, eu vou me tornar bom, eu vou atrás. E comecei a entrar na linha, tentando jogar bola, e ia, e tentava, e fazia, e de todas as formas, e comprava meião. E eu lembro que uma vez eu passei vergonha, porque eu fiquei tão emocionado com a minha primeira chuteira de travas, que eu fui para a escola de chuteira de travas. Você imagina o que aconteceu, toda a moçada, entendeu? Olhando, eu, tec, 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 né? Com aquela chuteira de trava chegando, aquilo que era para ser emocionante, para mim se tornou bullying, entendeu? E de certa forma, uma marca na minha vida, mas eu queria muito jogar futebol, porque eu estava procurando o quê? Uma identificação. Eu queria ser identificado, eu queria ser empoderado para algo, eu queria me sentir parte daquilo, eu queria me sentir bom naquilo, queridos. E aí, o que aconteceu? Eu fui percebendo que o meu lugar não era na linha. Aí, para onde que eu fui? Para o gol. Queridos, tinha um time na cidade de onde eu venho, né, chamado Batel, e eu lembro que nós íamos treinar no Batel e eu era o goleiro. Entendeu? Então era muito bom, eu lembro que eu tinha uma camisa, eu tinha duas camisas, uma preta e vermelha e uma cinza e preta, eu lembro até hoje, né? Eu lembro das medalhas, né, do time que nós jogávamos, então para mim foi algo assim maravilhoso, eu lembro com emoção dessa época porque eu me encontrei, eu não importa, eu sou perna de pau na linha, mas eu vou pro gol, queridos, e para mim aquilo era maravilhoso.
Quando eu cheguei na igreja, mais ou menos eu vou te explicar o que aconteceu comigo. No momento onde eu era uma pessoa assim do tipo, estou ali sentado, estou fazendo parte da igreja, tudo bem. Mas quando algumas pessoas começaram a me encorajar a sair desse lugar de apenas sentar e participar, de ser um participante, mas me tornar um voluntário, me tornar alguém para fazer, eu comecei a perceber que algumas pessoas, elas me olhavam de uma forma positiva e encorajadora. E outras pessoas me olhavam de uma forma diferente. E quando eu caí, eu me senti, nesse grupo, eu me senti como Daniel na cova dos leões. Porque, na verdade, eu comecei, ao invés de ser encorajado, os meus próprios irmãos, alguns que estavam há mais tempo na igreja, ao invés de me ajudarem naquele momento, ao eu crescer, eu queria, na verdade, servir. Eu não queria tomar o lugar de ninguém. Mas, queridos, eu comecei a ter uma resistência muito grande. E eu comecei a receber críticas, eu começava a receber palavras que, ao invés de me levantarem, de me empoderarem, elas começaram a me colocar para baixo. E o que fez diferença nessa época para eu prosseguir foi começar a acreditar nas pessoas que falavam bem e acreditavam naquilo que Deus tinha dado para mim, além dos meus defeitos. Eu quero falar para você, queridos, que não foi fácil para mim. E eu tenho uma história na qual no começo eu poderia ter desistido. Mas eu decidi acreditar em pessoas que olhavam-me de uma forma diferente. Quando nós olhamos para a palavra, e nós vamos orar agora, nós precisamos acreditar, queridos, na forma como Jesus está nos enxergando. Quanto mais próximos de Jesus nós estivermos, mais nitidez teremos para prosseguir a corrida que nos foi designada. Quanto mais perto de Jesus, por que, querido, eu te falo isso? Quando nós estamos perto de Jesus, você conhece a tua estrutura, sim. A tua realidade, sim, você conhece ela. E você não gosta, porque aparece. Mas você olha para Jesus e você olha que mesmo com a tua estrutura, Ele acredita em você. Ele acredita em você. Eu falo para vocês, queridos. Tem situações na minha vida toda com a Adri. Você acha que às vezes não tem briga? Quantos acreditam que o pastor e a pastora, né, eles saem do céu? Entendeu? Não tem briga, não tem. Então, eu já falei para vocês a história do copo. Quantos lembram? Entendeu? Eu já aprendi desde cedo a desviar dos copos, entendeu? Ok, entendeu? Acontece de vez em quando, mas como lidar com isso? Sabe qual é o problema? O problema não é o fato, mas é o que o fato cria na vida das pessoas. Sabe? Às vezes você fica assim, apegado a isso, aconteceu isso, nós brigamos. Agora a gente vai ficar um mês, entendeu? Por favor, pessoal, fecha a igreja, entendeu? Fecha tudo, acaba tudo, né? Por quê? Porque eu e a Ada, nós não estamos bem. Queridos, o que é isso? Entendeu? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter humildade para tratar com ela o mais rápido possível, para não ficar me lamentando e falando, olha, mas eu não sou um marido 100% mesmo, hein? Eu pisei na bola de novo com você, mas olha, eu não sou fácil, né? Por que você não bate em mim? Joga de novo um copo, ou bata com um cabo de vassoura na minha cabeça até eu aprender, entendeu? Quando na verdade, queridos, nós estamos potencializando o pecado e o poder do pecado das nossas vidas, quando nós deveríamos potencializar aquilo que Deus já falou sobre nós. E dizer, eu acredito nisso, e eu vou resolver o pecado, eu vou resolver a situação, eu vou perdoar e ser perdoado, e vamos para frente. Estão entendendo, queridos? É isso. Você acha que lá em casa é tudo 100% todo dia? Os anjos cantando. Não. Tem vezes os anjinhos, né? Os anjinhos. Tem uns anjos que cantam lá em casa, entendeu? Pega o violão, quando começa alguma situação a esquentar, o José pega o violão e sai cantando. Entendeu? Isso é vida real. Só que eles enxergam isso, e eles podem falar a respeito disso, mas eles enxergam também
O papai indo lá e falando, me perdoa, pessoal, eu estava errado. Normalmente eu estou errado, queridos. Isso é interessante. Eu não entendo isso aí, entendeu? Esses dias eu estava brincando, eu falei, ó, entendeu? Eu estou me sentindo o seguinte, ó. Cada um coloca o fone, entendeu? A Adri também agora pegou um fone, coloca o fone, vai cozinhar, entendeu? Cada um com um fone. E o velho fica falando sozinho. Você está entendendo? Eu estou falando assim, eu estou me sentindo assim às vezes, né? Porque, sabe aquele negócio? Eu sou o tipo de pessoa que, às vezes, quando começo a falar de um negócio, eu não paro, entendeu, queridos? E eles começaram a me fazer perceber o seguinte, que às vezes eu sou insuportável. Entendeu? Eles começaram a me mostrar isso aí. E eu estou acreditando, calma lá, eu preciso voltar ao equilíbrio, entendeu? Né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, mas é assim. E aí nós voltamos ao normal, conversamos, nos perdoamos, nos abraçamos, nos amamos, temos comunhão, vamos para a mesa, comemos juntos, isso é ceia. Agora você imagina o seguinte, eu briguei com a Adri, eu não vou almoçar, vou fazer, né, jejum. Queridos, aí não vai, né? Aí não dá. Por quê? É tão simples. Amor, me perdoa. Acredita em mim? Você acredita que eu vou mudar? Entendeu? Sempre. É uma mulher santa do Como Senhor. Jesus, né? Jesus acredita em nós o tempo todo, né? E é isso que é maravilhoso. Então, ser família, né, queridos? E viver esse empoderamento. É essa realidade. Nós passamos, sim, por dificuldades, desafios. Passamos por situações que não são boas, mas com Jesus nós vencemos todas elas, com a graça dele. E é isso que está disponível para todos nós. Em todas as áreas das nossas vidas, nós podemos vencer com Jesus. E nós não vamos parar, nós vamos avançar, queridos. Nessa manhã nós queremos orar juntos, porque nós entendemos que Jesus ele vai nos levar a continuar do ponto onde nós paramos. Não sei se você olha às vezes para a sua vida e você identifica isso. Você fala, eu parei em um determinado lugar da minha vida. Eu não continuei, eu não prossegui. Mas eu quero te dar uma boa notícia que Jesus ele está disponível. Jesus ele está pronto. E Jesus quer aí onde você parou, prosseguir e continuar. Então, juntos, nessa manhã, nós queremos orar, nós queremos colocar o nosso coração diante dele, nós queremos usar as chaves de autoridade que ele tem confiado a nós. E, queridos, assim, lá em casa é um aprendizado, né? A gente olha um para o outro, não apenas para os defeitos, porque defeitos vão aparecer, ainda mais quando você convive em família. Limitações vão aparecer, mas a gente tem aprendido a olhar aquilo que é bom. Aquilo que é ruim, aquilo que não está legal, a gente trata, perdoamos, falamos, acertamos, mas aquilo, queridos, que é maravilhoso, aquilo que é especial, tem tantas coisas especiais na nossa família, nos nossos relacionamentos, em pessoas, em nós mesmos, e é isso que nós precisamos aprender a valorizar. Então, eu quero deixar essa palavra nesse dia ao seu coração, para que você, durante essa semana, você olhe para os seus relacionamentos, você olhe para a sua família, você olhe para si mesmo e possa valorizar aquilo que é tão especial, porque Deus se move assim em nós. Ele olha para aquilo que é maravilhoso, que é propriamente dele e que ele depositou nas nossas vidas. Eu quero